sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Bom dia, transformadores. Hoje Jesus nos coloca diante de um espelho, de um reflexo. Ele não fala apenas aqui aos fariseus e mestres da lei. Ele fala para cada um de nós. E esse evangelho não é sobre os outros, é sobre mim, é sobre você. Então vamos ao evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Nós vemos aqui no início Jesus reconhecendo que os mestres da lei e os fariseus tinham autoridade para interpretar a lei de Moisés. Eles estavam sentados na chamada cadeira de Moisés, um símbolo da autoridade espiritual. E isso significa que o que eles ensinavam tinha um valor, mas aí vem um alerta: fazei e observai tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Aqui nós vemos que saber a verdade não é o bastante, porque o conhecimento sem a prática é inútil, é estéril. Os fariseus, eles colocavam pesados fardos nos ombros dos outros, mas eles mesmos não moviam um dedo para carregá-los. É aquela velha história: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E eles faziam questão de serem vistos como santos. Eles usavam tefines, que são pequenas caixas de couro que continham trecho da escritura. Eles amarravam no braço, na testa, durante a oração, como manda a lei em Deuteronômio. Mas eles exageravam no tamanho dessas faixas para chamar a atenção. As franjas das vestes, que também eram um sinal de fidelidade à lei, se tornavam longo demais. Era quase um adereço de ostentação. Tudo que eles faziam era feito para que os outros vissem. Mas aqui vamos pensar um pouco sobre isso. Sinceramente, será que essa realidade dos fariseus é tão distante da nossa hoje em dia? Por que eu falo isso? Porque nós vivemos numa época em que a imagem conta mais do que a essência da pessoa. Olha as redes sociais. Ali nós criamos versões de nós mesmos que nem sempre correspondem à realidade. Nós mostramos nossas boas ações, nossos momentos de oração, mas a pergunta que fica é: o que
nós fazemos quando ninguém está olhando? Será que nossa fé é vivida de forma autêntica ou é apenas mais uma vitrine? Jesus aqui continua com uma lição que vira tudo de cabeça para baixo. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ah, meu amigo, na lógica do mundo, grandeza é poder, é status, é reconhecimento, mas não na lógica do reino. Na lógica do reino, grandeza é servir. Ser grande é lavar os pés dos outros como Cristo fez. Ser grande é colocar o outro no centro e não a si. São João Paulo II dizia: a mensagem da igreja se tornará credível não pelo que dizemos, mas pelo testemunho das nossas obras. E Santo Inácio ensinava: é preferível calar e fazer do que falar e não fazer. E continuando, Jesus diz: não chameis a ninguém de pai ou de mestre. Aqui ele não estava proibindo literalmente títulos, mas estava ensinando algo essencial, que nós não busquemos glória pessoal. Toda paternidade, toda autoridade verdadeira vem de Deus. Nós somos apenas instrumentos. Então, a essência desse evangelho e o chamado que fez Jesus é sobre coerência. Que nosso discurso, nossa vida caminhem juntos. Nós não precisamos de títulos ou reconhecimentos, nós precisamos de humildade, nós precisamos servir, porque no reino de Deus o menor é o maior e o servo é o verdadeiro líder. Que essa quaresma seja um tempo de silenciar o ego e deixar que Cristo fale através das nossas ações, que nós possamos viver aquilo que pregamos, não para ser visto pelos outros, mas para sermos vistos por Deus. Então, vamos pedir essa graça. Senhor, ensina-nos a servir com humildade, que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor e que o nosso coração se assemelhe sempre, sempre ao Teu. Amém. Paz e bem. O Teu olhar em meu olhar, restaura as pinturas que borrei, os erros que cometi.